Meus irmãos, muito boa noite a todos. Boa noite, Misélia. Boa noite a todos, boa noite, Rita. Vamos iniciar mais um estudo, né? Nossa leitura inicial do livro Caminho, Verdade e Vida, é o capítulo 50, Conta de Si. É do Paulo, ele comenta, né, Paulo, Romanos, capítulo 14, versículo 12, que diz: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. É razoável que o homem se consagre à solução de todos os problemas alusivos à esfera que o rodeia no mundo. Entretanto, é necessário saiba a espécie de contas que prestará ao Supremo Senhor ao termo das obrigações que lhe foram cometidas. Inquieta-se a maioria das criaturas com o destino dos outros, descuidadas de si mesmas. Homens existem que se desesperam pela impossibilidade de operar a melhoria de companheiros ou de determinadas instituições. Todavia, a quem pertencerão de fato os acervos patrimoniais do mundo? A resposta é clara, porque os senhores mais poderosos desprender-se-ão da economia planetária, entregando-a a novos operários de Deus para o serviço da evolução infinita. O argumento, contudo, suscitará certas perguntas dos cérebros menos avisados. Se a conta reclamada refere-se ao círculo pessoal, que tem o homem a ver pelas contas de sua família, de sua casa, de sua oficina? Cumpre-nos, então, esclarecer que os companheiros da intimidade doméstica, a posse do lar, as finalidades do aprofundamento em que se trabalha, pertencem ao Supremo Senhor, mas o homem, na conta que lhe é própria, é obrigado a revelar a sua linha de conduta para com a família, com a casa em que se asila, com a fonte de suas atividades comuns. Naturalmente, ninguém responderá pelos outros. Todavia, cada espírito, em relacionando o esforço que lhe compete, será compelido a esclarecer a sua qualidade de ação nos menores departamentos da realização terrestre, onde foi chamado a viver. Quer dizer, que é uma responsabilidade individual, mas dentro de uma coletividade, né? Então, nós vamos mais uma vez agradecer a Deus essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em torno do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos, Senhor, nesta noite, fazer um bom proveito desse estudo, principalmente hoje que vamos falar de um assunto tão delicado que é o convívio familiar, que nós possamos, Senhor, colocar sempre em prática os seus ensinamentos, com muita boa vontade, com carinho, com dedicação, que esses estudos possam continuar nos amparando, que os amigos espirituais do Centro Espírita Francisco de Assis nos envolvam neste momento, que todos os amigos, alguns que possam estar necessitados, que também possam ser amparados. Fica conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então é isso, né? Nós estamos aqui continuando, vamos continuar com o mesmo versículo da semana passada, que é o versículo 42 do Evangelho de Mateus, capítulo 13. É o penúltimo versículo dessa passagem, e em que Jesus comenta, né, continua comentando com os discípulos sobre a parábola do joio e do trigo, e a palavra que nós estamos estudando, já estudamos a semana passada, foi fornalha. Então, anteriormente nós vimos que a fornalha é o quê? O lugar onde o fogo se mantém aceso com o quê? Com uma finalidade útil. Então, quando aquele senhor do campo da parábola ordena aos seus servos que atirem esse joio ao fogo, tem duas finalidades. A primeira, sim, lógico, é exterminar o joio para que ele não contamine o campo, né, a semeadura, que ele não nasça ali de novo, porque ele oferecia um risco de ser acidentalmente semeado novamente, mas também tem a utilidade que aquele material, né, o lenho seco, o bagaço, os caniços, eles vão ser jogados na fornalha com que finalidade? Para manter, vai ser usado como combustível numa fornalha de pão, numa olaria para fazer cerâmica. Quer dizer, além dele ser afastado, para não atrapalhar, ele vai ter essa finalidade de ser combustível. E a gente já tinha discutido antes essa questão do fogo, a questão do fogo, né, daquela sarça ardente no deserto do Sinai, que o fogo é toda a situação de dor, de desconforto, de aflição, os desafios, né, que nós vivemos no dia a dia,
a angústia. E a fornalha é o quê? É o local onde esse fogo é aceso e todo ambiente ou todo local onde ocorre uma experiência dolorosa e intensa. Então, a gente falou na semana passada de uma forma mais geral dessa situação de dor, onde tivesse mais pessoas. Quanto mais pessoas estiverem convivendo num espaço menor, onde elas são obrigadas, né, para ficar mais próximas, é mais desafiador, mais doloroso, e vai ser, né, aí a Luz até dá o exemplo do Big Brother, né? Fica todo mundo fechado, e aí não é uma situação fácil de você conviver, né? A convivência sempre é difícil, né? Mas quanto mais pessoas num ambiente menor, mais difícil fica. E a gente... Pode falar. Não, eu ia lembrar assim, que uma das coisas que mais me surpreendeu no estudo, né, dessa perícope hoje, que a gente está estudando, foi a questão do aproveitamento do joio, né? Então, a partir daí, como que a gente entende melhor a harmonia que existe na lei divina? Porque tudo tem um fim útil, pode ser aproveitado, né? Ele na lavoura junto com o trigo, teve um momento dele também, que ele precisava ficar ali, né, junto, porque eram parecidos demais, mas depois a gente, quando eu já li essa passagem outras vezes, eu achava assim, será lançado, né, O fogo vai acabar, queimado né? e pronto. Mas aí a gente entende a utilidade, né? Então eu acho que a gente tem que pensar mais assim com os olhos divinos dessa harmonização da lei, porque às vezes onde a gente está enxergando muito o mal, existe um bem e uma utilidade ali dentro dos princípios, né, da lei divina. Eu achei isso muito bonito, foi uma coisa Hoje em dia, então, como se fala, né, em reciclagem, em aproveitamento, que a gente produz muito lixo, a gente produz muita coisa que podia estar sendo reutilizada ou ser aproveitada para outra coisa, e a gente ainda peca muito nessa situação, né? Então, quer dizer, na semana passada a gente já falou mais da comunidade em geral, né? O ambiente de trabalho, um país, uma comissão de festas, as coisas mais coletivas, né? Onde houver um grupo de pessoas convivendo de forma intensa, os atritos, os embates são inevitáveis, é por isso que nunca é fácil. Então, a gente falou da sociedade de uma forma geral, que são complexas, né? E a gente, né, falou da experiência social nas vias públicas, nas praças, as questões políticas, econômicas, a questão da produtividade. Isso tudo gera atrito, por quê? Porque pessoas, cada uma tem uma opinião, é normal que se discorde, né? Gera esse atrito. Vimos a questão do bem-estar social, porque às vezes um acha que tem que investir em saúde, o outro acha que tem que investir em educação. Na verdade, tem que investir em tudo, né? Mas não sei por que tinha que ter uma prioridade, né? Mas, então a gente vive, né? Que ele fala, né? A gente vive num ambiente muito polarizado e aí acaba penetrando nossos círculos mais íntimos de convivência. E aí, essas discordâncias, né, do mundo chegam também na nossa família, né? E a partir daí, do movimento que a gente fizer na vida familiar, ele vai se estender lá fora, né? Na nossa convivência com o outro, né? é a coisa que é o que ele fala, né? Que hoje que nós vamos falar é algo mais difícil ainda, que é a convivência familiar. O núcleo familiar, né, que eles chamam de núcleo doméstico, que tem o parente e tem a parentela. E isso tudo são desafios grandes que a gente, infelizmente, tem que estar, felizmente ou infelizmente, a gente tem que conviver com o primo, com o tio, com o núcleo familiar mais no dia a dia, né? Mas é sempre muito desafiador, né, essa convivência dentro da convivência social. E aí ele fala, Os próximos, mais próximos. Se conviver com pessoas é estar numa fornalha em alta temperatura, né? Então ele fala que a família é a fornalha mais, né, não sei quantos mil graus.
mesmo sendo pessoas que eu achei interessante falar, né? Que é uma fornalha, é difícil, são grandes desafios, é uma fornalha muito quente, mas é interessante porque geralmente as pessoas que a gente mais ama, né? Que está mais próximo de nós. E Jesus está usando o joio, né? Fazer o joio arder, queimar. Né? E o que é o joio? Os sentimentos, as ideias, as pessoas que representam essas ideias. E aí a fornalha vai fazer o quê? Vai amolecer o nosso coração, o coração da família. Eu ainda falo do filho, né? Aquele filho de coração que é mais complicado. Tudo isso vai fazer, esse ambiente familiar vai fazendo que as coisas. E a dor, né? A dor, o sofrimento vai trazendo vai alterando esse ambiente, né? O Emmanuel tem um livro do Chico Xavier, que é Família. Ele é interessante, que é um livrinho básico, sabe? Eu lembrei que eu tinha esse livro e falei assim, vou pegar para o estudo. Aí ele fala o seguinte, olha, a família consanguínea é lavoura de luz da alma, dentro do qual triunfam somente aqueles que se revestem de paciência, renúncia e boa vontade. De quando em quando, o amor nos congrega em pleno campo da vida, regenerando-nos a sementeira do destino. Geralmente não se reúnem a nós os companheiros que já demandaram esfera superior, dignamente, aureolados por vencedores, e sim afeiçoados menos estimáveis de outras épocas. Então, na família, né, aqueles afeiçoados, né, menos estimáveis, para restaurarmos o tecido da fraternidade, indispensável ao agasalho de nossa alma na jornada para os cismos da vida. Muitas vezes, na condição de pais e filhos, cônjuges ou parentes, não passamos de devedores em resgate de antigos compromissos. E aí você vê, Então, esses é livros são onde o simples, fogo vai né? arder mesmo, né? Esse livro, acho que tem outro que chama Constelação Familiar, esse pessoal que lida, né, com essas questões, não é nada que a gente não saiba, não conta nenhum tipo de novidade, em geral, não é verdade? Só que é difícil mesmo, é realmente porque envolve esses nossos sentimentos, essas nossas necessidades, o orgulho, a, a vaidade, né? O espaço que às vezes é complicado, as coisas materiais que vai acontecendo, tudo isso vai criando situações que vão dificultando, né? Mas é tudo uma coisa natural e é igual, né? Eles falam até que família só é tudo igual, só muda endereço. E não é mentira, né? Por mais que você veja assim em Facebook nas redes sociais uma família assim, lindo, maravilhoso, né? Porque a gente só posta realmente aquilo que é bonito, né? Mas no fundo, todas elas têm aquilo ali, a simbologia do lago, né? É um lago que está decantado, né? Mas mexe nele para você ver, né? Vai ficar tudo, né? A sujeira está lá no fundo. E sempre tem isso aí, eles falam, se você está encarnado é porque alguma coisa deu errado, né? Aí ele vai para o Livro dos Espíritos, parte 3, do capítulo 7 ou 17? 7. Lei de Sociedade. Eu só anotei a questão aqui. Capítulo 7, Lei de Sociedade, as questões 774 e 775. Tá vendo? Deixa eu abrir o Kindle aqui, porque fechou. A tecnologia é boa, né? Na hora que você precisa dela com rapidez, ela eu tô aqui apagou hoje, e assim, travou aqui. eu estou pedindo para parar de ventar um pouco, porque a rede aqui está aqui em cima do bambuzal e daqui a pouco vai cair. Quer que eu leia? Você está Vai lendo, Rita, eu estou abrindo aqui, ele fechou. É a questão 774. Há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais, e não efeito de uma lei da natureza. Que devemos pensar a esse respeito?
diverso dos animais é o destino do homem. Porque então, querer identificá-lo com estes, há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas, há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Né? Então, ele dá exemplo, né? Por exemplo, o leão, ele cruza com a leoa, ela engravida, e a partir daí ele não tem mais nenhum compromisso com ela. Muito pelo contrário, né? Pode ser até que ele venha e ela tem que proteger a ninhada do próprio pai. E a própria leoa, depois que os bichinhos estão, né, já estão maiorzinhos, ela já bota eles para se virar sozinhos, né? Mas aí eles falam, né? Alguns dizem que a natureza não propõe nem defende essa organização da família. Que para eles essa organização seria uma convenção humana, uma invenção do homem. Né? E por ser uma invenção do homem, não é natural e teria, assim, vamos dizer, a tendência de um dia desaparecer. Você vê muitas pessoas falando, a família vai acabar, né? E o Kardec está perguntando aos espíritos isso, né? O que eles acham sobre isso, né? Se a criação é humana, né? Se ela vai desaparecer, se ela está condenada. E aí não é isso que vai acontecer, né? Cada etapa da evolução tem um objetivo diferente. Então, a gente entende, né, que a gente já falou várias vezes, no mineral, no reino animal, você aprende o magnetismo, depois no vegetal a sensibilidade, no animal o instinto, e depois vem o livre-arbítrio, vem essa questão que vai fazer essa razão é que vai fazer essa necessidade da gente viver em sociedade e progredir a partir disso. Então, é esse o objetivo, né? Então, o animal só tem esse objetivo da sobrevivência e da perpetuação da espécie. Mas é super interessante que ele cumpre o papel dele exatamente dentro do propósito da criação divina, né? Com a harmonia necessária. Porque enquanto o filhote depende dele, o que ele faz? Ele está ali. Ele está ali. Agora, só quando existe, né, esse instinto que ele é capaz de sobreviver sozinho, né? Aí realmente ele abandona. E é até muito interessante o passarinho, por exemplo, no ninho, né? A mãe vai vai alimentando o filhote, né? Mas ela também vai estimulando para que ele comece a voar sozinho, né? Então, à medida que ela sente que ele vai crescendo, a comida vai diminuindo e ela vai empurrando ele para fora do ninho. Para que ele vá procurar o É muito bonito, né? Para que ele seja capaz de fazer isso sozinho. Então, é muito lindo, né? Tudo como que existe essa harmonia na natureza. Como é que ele sabe disso, né? O instinto dele é fantástico, né? Mas aí quando vem a racionalidade, aí muda de fase, entra na chamada fase nominal, que é a fase humana, e aí o objetivo já é outro, né? É o aperfeiçoamento do raciocínio contínuo, e aí é preciso esse aperfeiçoamento da relação com o outro e com toda a criação de Deus. Esse é o objetivo. Né? Com a natureza, com o outro, com o ser humano. E a nossa relação com a natureza anda bem ruim. Quando fala relação com a natureza, né? Nossa, que dói. Quis que Deus que dessa forma os homens aprendessem a amar como irmãos. É muito lindo. E essa coisa, né, da gente só desenvolver também através dos laços sociais, né? Que eles são necessários ao progresso e a aprendizagem inicial é na família. Aí na 775 ele ainda pergunta, né, qual seria para a sociedade o relaxamento dos laços, né, da família? Uma recrudescência do egoísmo. É a volta, né, do egoísmo. E através desse estudo, aí eu fiquei analisando assim, de tudo que a gente vem, né? Tem um outro livro também, que é da Teresa de Brito,
Vereda Familiar é pelo Espírito, Teresa de Brito é psicografia do Raul, né? Ele é muito interessante, Ito, não sei se você conhece ele, Acho que que eu é um já li. livro, ele é Ele um é livro bem. simples, acho que eu já li com o adolescente, eu acho, esse livro. Ele tem uma simplicidade fora do comum, mas o quanto que dentro da simplicidade ela trabalha as questões dos valores que estão esquecidos, né? Que realmente podem fortalecer esses laços de aprendizado para que a gente estenda esses laços numa vida social que a gente vai ter a partir daí, né? É muito bonito o livro. Fica a dica aí, porque são assuntos assim bem básicos, mas que a gente talvez hoje a gente precisasse voltar um pouco para entender tudo isso, né? Porque às vezes a gente acha que a educação exige uma certa complexidade, e na realidade o que a gente está precisando é resgatar, né? Essa simplicidade que existe, que precisa existir, né? Ele ainda fala, né, que todos os agrupamentos humanos que surgiram em diversas partes do globo, né, no Extremo Oriente, na Europa, e sem se comunicar, né, sem saber um do outro espontaneamente, foram se organizando segundo os chamados laços familiares. Então, esses laços familiares foi uma coisa que foi acontecendo de uma forma gradual ao longo da evolução. E esses laços familiares, né, são fortalecidos também a partir da convivência comunitária. A coisa vai se ampliando, né? Quando não existe um convívio bom na sociedade, é porque a família falhou. É o que ele vai falar, né? Então, quando você critica um governante, o técnico de futebol que não ganhou, porque é porque ele como líder, ele ainda não foi um bom líder familiar. Por isso que ele está falhando também ali. Eu gostei quando ele faz essa comparação, né? Que é como pilotar o avião, né? Capacitando para pilotar o avião, né? É o que eu falo, né? Podia fazer um Um rascunho, né? simulador de voo, né? Ele fala que você é um simulador de voo. Você só vai pilotar o avião lá fora se você tivesse feito uma boa simulação. E é o que falo, que às vezes a gente podia deixar fazer um rascunho, né? Por isso que até tem uma atividade que a gente faz na escola, né? Com criança, que você dá um pintinho para ela tomar conta, né? Ela tem que levar para casa, ela tem que alimentar, não pode deixar ele morrer. E acho que, inclusive, a experiência é feita em dois, né? Dá para dois alunos tomarem conta de um pintinho só. Fica um dia na casa de um, outro dia na casa do outro, que é para simular a questão familiar, né? Aí tem pintinho que morre, e aí eles têm que tomar conta mesmo. Muito interessante essa atividade. Tem muitas escolas que na época estavam fazendo isso. E dá uma mão de obra danada, né? Que é para pensar, olha, é muita responsabilidade e é só um pintinho. Imagina se fosse um filho, né? Aí isso aí é mais para trabalhar uma gravidez precoce, uma gravidez é, sem, sem planejamento, né? Aí ele fala, né? Quando eu tenho essa dificuldade em família, né? Aí você fala assim, mas eu tenho dificuldade aqui em casa, mas eu sou ótimo, né? No meu emprego, né? É porque o seu emprego ainda não apareceu ninguém com o Ninguém, né? perfil psicológico que você tem lá na sua Tá na casa, sua né? casa. Ou tem. Ainda não apareceu, mas vai aparecer, né? Então é um desafio, né? Grande. Porque às vezes se tiver todo mundo concordando com você, é uma maravilha, né? O problema é quando tem aquele que é diferente, que pensa diferente de você, né? É o que ele fala, né? Que a nossa personalidade, né, tem dificuldade com alguns perfis. Se é muito parecido comigo, vai existir uma disputa, né? E se é muito diferente, aí vai ser aquela coisa difícil para que eu me adapte ao outro, né? Porque tudo no outro, de um jeito ou de outro, vai incomodar. Então, a frustração acontece por quê? Por causa da nossa dificuldade de conviver com esse diferente. Porque, na realidade, a gente. É igual assim, eu questiono muito isso, né? Porque a mãe fala assim: eu amo meus filhos.
É claro que o amor de mãe é realmente uma coisa sublime, né? Mas você tem muita afinidade com aquele que parece com você, que não te dá trabalho. Aquele filho mais difícil, você já fica com o pezinho atrás, né? Já te causa um certo embaraço. E aí é que a gente realmente tem que fazer o possível, né? Para se harmonizar mais nessa convivência, né? Ter mais E paciência, você só tolerância, consegue conviver a hora que você boa começa a vontade. entender certas coisas, né? Às vezes até uma pessoa que você não conviveu muito, mas você começa a saber o histórico dela, como é que foi a infância, o que aconteceu, os fatos que marcaram a vida dela, você começa a ter um entendimento. Não A para gente poder aprende, desculpa, a entender, né? a gente aprende isso muito na instituição, né, Rita? É, Porque quando a gente começou lá, eu, por exemplo, tinha muita dificuldade com as questões do julgamento, né? De julgar por que está vivendo a situação, por que está desse jeito, por que, né? A gente imagina mil porquês para com essa situação de julgamento, né? Ah, mas eu não faria isso com meu pai, eu não faria desse jeito, não é o que a gente faz sempre, a frustração, mas a partir do momento que a gente vai ampliando essa convivência, né, com eles, a gente começa a entender por que que determinado familiar deu como resposta ao pai ele ser colocado numa instituição. Porque existiram situações na convivência ali que as pessoas não dão conta, né? E a gente não pode julgar, porque se você julga, você está se colocando numa posição de superioridade. Só que a gente, às vezes, já não faria isso, mas lá atrás a gente já fez. Então foi um processo evolutivo que você veio, porque você já conquistou uma situação. Mas às vezes a gente julga e o outro, às vezes, já está passando por uma situação que a gente ainda nem tem condição de passar. Então, é um grande desafio, né? A pergunta que você tem que fazer, que a gente faz, quando o mundo vai me compreender? Mas, na realidade, não é essa pergunta que você tem que fazer o tempo todo. Você tem que fazer assim, como eu vou compreender compreendeu. o mundo, né? E você vê que uma A das posição é minha. na questão da instituição, lá, toda vez que você vai atender uma pessoa que é a primeira vez que ela vem ou que ela não tem contato, ela sempre fala da questão do abandono. É muito raro uma pessoa não perguntar, mas aí, o pessoal aqui fica abandonado, a família vem ver, não vem ver, porque elas têm essa ideia, né, que ali é um lugar onde as pessoas estão abandonadas. Só a hora que você começa a conviver, você percebe que às vezes até não vai, mas não é porque abandonou, é porque às vezes não deu conta, não é? Então a gente tem quando você tem essa compreensão, você começa a perceber a motivação, é o que fala, né, esse livro que nós estamos estudando também no domingo, fala do sofrimento, que você tem que descobrir o sofrimento, a causa do sofrimento, e daí você vai fazer a meta, o que você vai fazer, né? O que você vai fazer, não para não sofrer, mas para não lutar demais contra esse sofrimento, porque esse sofrimento é uma coisa que também faz parte do seu entendimento. E que caminho que você vai fazer para isso? Então, enquanto você não tem essas quatro, no budismo chama das 4 nobres verdades, que são isso, quer dizer, eu sofro, sim, existe sofrimento, mas qual que é a origem dele? E aí, tanto você faz isso para você, como você faz por outro. Por que ele está sofrendo isso? E quando você descobre isso, você já tem um entendimento e você para de lutar contra, de estabelecer nesse julgamento. Esse julgamento. Assim, não, tem uma lógica aí, você começa a raciocinar. É quase uma coisa científica mesmo, né? De você elaborar assim, um plano de entendimento disso, né? Ah, tá bom, então agora eu vou fazer o que com isso? Tá, o que dá para melhorar, o que não dá para melhorar? Né? E as pessoas, às vezes, quando a gente tenta fazer isso também, as pessoas falam assim, mas você está sendo conivente com o erro. Mas não é, porque o seu entendimento já está, você já tem uma outra compreensão, um outro olhar.
a gente começa a aprender a olhar como Jesus, né? Porque Jesus tem esse entendimento conosco o tempo todo. Ele tem a paciência e a tolerância que a gente precisa o tempo todo. Estou esperando, você ainda é uma criança espiritual, ainda não aprendeu a reagir, mas eu estou aqui disposto a te ensinar. E esse disposto a te ensinar chega nessas relações. É o professor, é um amigo, é alguém dentro do lar mesmo que vai te ensinando. Como que você aprende com filho, né? Como que às vezes o seu filho ele te dá essa resposta, né? De que você está agindo de uma maneira, reagindo apressadamente ou com raiva. Na medida que ele questiona isso, você para para pensar, será realmente que eu estou fazendo isso? Se a gente fizer isso, a relação vai bem, né? Está aberto. Esse é o objetivo da família, né? De você enxergar o outro. Que se você ficar só vivendo para si mesmo, aí você não vai haver uma evolução. A evolução é a partir disso, né? Porque e essa vida de família é esse desafio, né, que vai te obrigar a partilhar, a dividir, a partilhar, a dividir, né? É a oportunidade da gente banir do nosso coração o ímpeto egoísta de querer viver só para a gente, porque o tempo todo a gente está aprendendo a dividir, né? Os atritos, eles na realidade, eles demonstram para a gente o quanto o nosso nível de egoísmo ainda é grande. Aí vai se alastrando na sociedade, porque a família ruiu. A partir do momento que a gente tiver essa consciência, né, entendendo, né, a importância da família, dignificar os nossos filhos, né, à luz do exemplo nosso, um dever cumprido. Então, aí a gente vai dando importância aos limites que a gente precisa estabelecer. Aí a coisa vai começar a fluir de outra maneira, né? Eu achei interessante ele falar que o que está acontecendo no Brasil, né, a questão do lugar em geral, né, o que está acontecendo não é só por causa da televisão ou da tecnologia, mas não é falta de religião, que ele falou, né, é falta de espiritualidade. Porque ele cita, né, que o Brasil é um dos países mais católicos do mundo, é o país que tem mais protestantes, mais espíritas do mundo. Então, falta viver. E eu vejo isso, né, a questão da mediunidade, por exemplo, a questão de ser espírito ainda é uma questão de crença e não uma coisa real de fato. Esse dia, numa palestra, alguém falou isso. E eu fiquei pensando, é verdade, mesmo muitos espíritas ainda não vivem como uma religião, como uma fé. Não é que não creem, mas não vivem como se fosse isso uma realidade. Então, a própria ciência também ainda enxerga isso dessa forma, né? O espírito ainda é uma questão de fé e não uma coisa que realmente existe. Então, ele fala, né, que o espírito é para a eternidade e o corpo é transitório. Mas a gente não vive dessa forma. Então, por que você vai brigar com alguém por causa de um pedaço do pudim, que nem ele fala, né? Ou por causa de assistir um programa de TV, se isso tudo é transitório? Quantas brigas que a gente tem por coisas que são transitórias, né? Então, às vezes, né, você é religioso, mas é um religioso materialista. Esse livro que nós estamos estudando chama Além do Materialismo Espiritual. Existe um materialismo espiritual, que você é apegado nas coisas, você não consegue ainda se desvencilhar disso. Agora, a gente tem a fala do Emmanuel numa leitura muito oportuna, né, do benfeitor, Aflitos no Reino Doméstico. Olha, só o título já é de bom, só né? o título já faz fácil, oh, meu Deus. Aflitos no Reino Doméstico, eu achei ótimo o título. Se te encontras entre aqueles companheiros aflitos do reino doméstico, sob agitação quase constante, na expectativa de receber mais dilatadamente o carinho e assistência dos entes queridos, considera que na atualidade do mundo físico não é muito fácil manter essa modalidade de cobertura
afetuosa por parte daqueles que te usufruem a convivência. Olha que interessante, né? Olha, modalidade de cobertura afetuosa, né? Nesse último quartel do século, observemos, por itens, algumas das inovações que dificultam a doação de tempo entre familiares e amigos íntimos, tais quais sejam, né? Então, aquela coisa, né, que hoje ninguém tem tempo para viver a vida em família, curtir as questões, né? Aí o benfeitor faz algumas ponderações a respeito disso, né? O que vem dificultando isso, né? Que é o que É, eu achei engraçado ele falar, esse aflitos no reino de Deus, o título, né? Aflitos no reino doméstico, pode se ler assim, um monte de joio dentro da fornalha. é, muito interessante, né? Imaginou? Aí você vem a mente, né? Vem a mente, né? Tudo queimando ali, né? As labaredinhas. Tudo queimando. As labaredinhas. Então, olha lá, a requisição cada vez mais intensa da mulher para o serviço profissional fora de casa. Então, isso é um dos fatores, né, que ele tem. E aí, quando ele colocou, né, o benfeitor Emmanuel, a mulher, né, mas é o homem também, né, porque antes tinha-se preocupação de trabalhar às 8 horas, aí agora, em termos né, de querer oferecer mais, às vezes a pessoa passa muito mais tempo a Tem dois respeito, empregos, né? né, 2 empregos, sai de um emprego para outro, aí fica muito complicado mesmo, né? As desvinculações gradativas ou violentas no campo da vida familiar, os percalços do trânsito, isso daí ele nem levantou, mas quando eu li a mensagem aqui, eu até destaquei, porque eu falei, as pessoas de cidade grande, né, Rita? Às vezes elas perdem. Outro dia eu vi a história na internet de um Eu sei porque eu já jovem, morei, eu perdi, eu jantava, né? Jantava na. ele, ele gasta para chegar onde ele estuda 4 horas para ir, 4 horas para voltar. Você imagina como que é Eu estudei cansativo longe. e estressante isso, né? Eu saía do serviço, por exemplo, eu saía do serviço, jantava jantava assim, levava uma marmita, ia comendo e dirigindo no trânsito, que ia parando mesmo, e porque não dava tempo até entendeu? E era de uma cidade para outra que eu estudava, então era muito tempo para ir, para voltar, e eram só um grande desafio, né? E aqui ele fala, tá errado, tá certo? Não está, é uma realidade, né? Existe, hoje em dia, Que a a mulher gente não pode fugir hoje, mas que tem que se essa, buscar o equilíbrio, né? procurar ver de que forma que você vai fazer, né? Porque hoje em dia, por exemplo, antigamente, nas famílias mais assim, o que acontecia? Por exemplo, tinha mais filhos, isso tinha mais filhos mesmo. Mas eles escolhiam um filho para estudar, o resto não estudava, não. Aquele que se destacava mais era escolhido para poder ter uma profissão melhor e depois vir ajudar a família. Hoje em dia todo mundo tem que estudar, todo mundo, né? Isso é evolução, é lógico, né? Não era justo você escolher um, mas é uma realidade que trouxe mais desafios. Agora, eu vendo esse texto aqui, eu ainda pensei numa outra situação que está acontecendo muito. Na realidade, tem muitos casais preferindo nem ter os filhos, porque há tanta exigência nessa questão de ter. Eles ficam pensando assim: não, se eu tiver um filho, eu tenho que dar roupa melhor para ele, tenho que dar isso, aquilo, e eu não tenho condição. Então, foi tendo cada vez menos filhos ou nem tendo filhos. Aí tem cachorro e gato. O cachorro e o gato não dá para a faculdade. É mais fácil, não tem muito que educar, educa, mas não é tão complicado. Então, você vê que é uma situação que se cria. Ele te ama Te incondicionalmente, ama de não. forma incondicionalmente, você bate nele quando você pode dar, fazer o que for com ele, daqui a pouco ele está te lambendo, Você deu a comidinha, ele está te amando. ele está feliz da vida sempre. Então, quer dizer, não dá trabalho, né? Dá trabalho, mas é relativo. Então, toda essa exigência, essa complicação dentro da família, de exigências estéticas, de
de oferecer cada vez mais, de ter que ter essa estrutura cada vez mais difícil, foi complicando a situação. E é o que ele fala aqui, né? Ó, a intensificação do estudo, né? Por necessidade, né? Muita coisa. Quer continuar lendo? Pode ler. A gente não leu tudo ainda. A intensificação do estudo por necessidade de todas as classes que aspiram a atingir mais alto nível de cultura para a demanda compreensível nas provas de habilitação. Quer dizer, quanto mais você vai... O mundo exige, né? Que você... O progresso exige, né? Que você, cada vez mais, você vá aperfeiçoando, né? Então, é mais cursos que vão surgindo. Então, você tem... É necessidade mesmo, né? É uma sociedade mais técnica, onde você tem que aprender isso tudo. O fascínio da televisão, né? Sobre a mente infanto-juvenil. Hoje não é, na época que o benfeitor escreveu, era a televisão, né? Hoje que a gente vê é a questão da internet, né? Que está aí o tempo todo, né? É o celular, a internet, o tablet, as preocupações com o movimento que se convencionou chamar por mercado de consumo, né? Então, eu tenho 8 horas para ganhar dinheiro, e aí, a justificativa que eu dou, assim, eu tenho 8 horas para ganhar dinheiro, então eu posso também ter 8 horas para gastar aquilo que eu ganhei. Né? É direito meu, eu mereço, né? Então, isso é muito sério, né? E aí, todos esses fatores influenciam a vida nos modernos tempos de evolução. Não te acredite sobre a desconsideração das pessoas queridas. Quase todas elas estão sujeitas a um mecanismo de circunstâncias de que não podem fugir. Tem como a gente fugir disso hoje? Não. Tem que achar o equilíbrio, né? Quanto possível, asserena-te e aprende a solucionar as próprias necessidades pessoais sem o concurso dos outros. Isso não quer dizer que se vive no mundo de hoje num regime egoístico do cada qual por si. Acontece que o progresso avança e mais imperiosa se faz a obrigação de atenuar, tanto quanto possível, esse ou aquele peso sobre os corações queridos. E aí ele falou assim, ele fala muito da questão do entretenimento e o lazer, né? A família. Mas não é assim, vão passear. Aí os pais ficam no canto, os filhos em outro, né? E aí a Teresa Brito, nesse livro, ela fala assim, olha, eu achei algumas colocações que você pode pensar que são aspectos bobos, mas são realmente muito esclarecedores. Olha, quantas vezes você tem mirado nos olhos dos seus filhos? Olha, gente, que coisa importante, né? Para sentir as necessidades íntimas pelas janelas da alma. Então, às vezes, a gente não tem tempo de conversar, de olhar nos olhos, né? Então, quanto a importância do culto do evangelho no lar, né? Como é que é importante o culto do evangelho? Porque esse é o momento que você reúne e dá para conversar, né? Aí, nesse livro Em Família, tem uma coisa muito interessante que o benfeitor fala também, Rita. Olha que interessante, olha. Dizes-te amigo do Cristo, afirmas-te seguidor do Cristo e clamas com razão que Cristo é o caminho redentor da terra. Mas olha essa frase que vem agora, ó. Mas não te esqueças de lhe erigir assento constante à mesa do próprio lar. Aquela frase que nós colocamos na folha, né? Essa casa, né? De Eurípides, né? Para que a luz do Evangelho se te faça vida e alegria no coração. Então, é convidar Jesus, né, para estar à mesa, né? É muito importante isso. Você ter, por exemplo, assim, eu tenho o hábito todo dia de manhã de abrir, eu tenho ou Caminho, Verdade e Vida, eu vou trocando, né? Abrir, fazer uma leitura, e você vai se ambientando, o seu lar você tem que criar uma ambiência favorável, né, no lar. E falar coisas agradáveis durante a refeição, não permitir que se fale coisas desagradáveis, briga, discussão. Todo o ambiente familiar é uma questão assim muito muito séria, né? Que às vezes a gente esquece que você está dentro, que é o lar, né? Você não pode estar numa casa, você tem que estar dentro do seu lar. E o seu lar é sagrado mesmo, é algo que não se
por exemplo, uma pessoa que chega brigando, gritando, eu não permito mesmo. Só, olha, aqui você vai me desculpar, mas não cabe esse tipo de coisa, não. Aí nessas horas eu sou, assim, muito franca mesmo. Já fiz várias vezes, entendeu? Pessoas que vieram aqui na minha casa, assim, num momento de lazer, começou a brigar com criança, gritar, falando assim, olha, você vai me desculpar, eu gosto muito de você, mas aqui na minha casa não é permitido isso, não. Não é dessa forma que a gente age aqui, não, é diferente. Porque senão você deixa a coisa, né? São as sutilezas das coisas, né? Esse tipo de resposta desagradável. Nunca permito isso mesmo, não. É bem. A Teresa de Brito faz outras ponderações aqui, olha que legal, olha. Quantas vezes você tem renunciado a um lazer para que esteja com eles, nos compromissos escolares, em que se faça importante a sua pessoa, numa ou outra atividade social, a fim de que se sintam apoiados por sua presença e dar-lhes segurança. O quanto que é importante os pais participarem das atividades dos filhos, né? Quantas vezes você tem dialogado com seus filhos, ouvindo-lhe as opiniões sobre a vida, as pessoas, os fatos, cooperando no esclarecimento de equívocos e fazendo recolocações devidas, auxiliando-os a caminhar por vias do discernimento. Isso aí a gente acha que está tudo normal, que hoje não é moderno conversar, né? Mas você tem que ir conversando para ver o que aquele espírito traz na bagagem, o que ele tem trazido de equívoco em relação à vida, né? É importante isso. Quantas vezes você visitou você mesmo os ambientes, os redutos nos quais vivem e se agitam seus filhos, a fim de conhecer onde eles estão comumente, com quem estão, o que fazem, demonstrando interesse pelo acerto deles na vida. Isso é muito comum, às vezes, hoje, a gente vê pais, né, que deixam a criança dormir na casa dos outros, nem sabe onde que está, nem conhece os pais, né? A gente vê acontecendo muito isso, né? Quantas vezes chamou-lhe atenção? Mas olha só, ao detalhe, com carinho e energia, ao vê-los bandear-se por caminhos obscuros, induzidos pela propaganda tendenciosa do mal ou pelas opiniões de que se lhe apresenta como liderança da moda. Quantas vezes você conseguiu conversar sem gritar, orientar sem imposição descabida, corrigir sem agressão, para que eles adquirissem o senso do equilíbrio, das proporções e da tranquila disciplina? Então, vale a pena, gente, é um livrinho, quem tiver interesse, ó, Teresa de Brito, né? Vereda Familiar, Psicografia do Raul. É porque você vê assim, que são coisas simples, né? Mas, gente, conversar sem gritar. Eu mesmo, nossa, quantas vezes... Básicas, né? São regras básicas de gentileza, de educação, que cabem em qualquer lugar. Mas a convivência vai, às vezes, esse atrito, né, que acontece por divergências de opiniões, aquelas coisas, vai criando essas situações. Mas a gente tem que estar atento, né, vigilante, no sentido disso não se transformar numa rotina, que vira rotina. E você, às vezes, fala sem perceber. Né? Ou então, aquilo que você não dá conta de resolver, que é pior ainda, que eu acho horrível. Por exemplo, você está num ambiente de várias famílias, e aquilo que o casal não deu conta de resolver em casa, ele começa a alfinetar o outro na frente dos outros, né? É pior ainda. Nossa, isso eu acho terrível. Assim, acho uma coisa assim, porque não deu conta de falar sozinho, porque o outro ia reagir, aí age em público, porque contando com o quê? Que o outro fique com vergonha, né? Fala, não, recue, né? Recue. Aí são os pequenos alfinetes, né? E a gente Outra coisa que ele chama atenção, né? Quando a gente vê isso muito em cidade grande, né? Ah, família, vamos almoçar fora. Mas aí, o que faz? Senta no barzinho lá para almoçar e deixa as crianças com a recreadora no parquinho. Parquinho, ficou junto? Não ficou. Ficou junto, não foi lazer em família, né? Foi um jeito de mascarar o lazer, né?
e dar essa incumbência para o outro, né? Aí vai caminhar em grupo, né? Caminha todo, as crianças caminham para um lado, os pais para o outro. Não, tem reuniões que é engraçado. E tem reunião que é homem para o lado, mulher para o outro e criança para o outro. Você pode ver. Acontece muito isso. Quando você vê, eu tinha essa dificuldade porque eu sempre fiquei junto com meu marido. E aí eu acabava ficando no meio dos homens, porque primeiro que eu não achava graça na conversa das mulheres. E segundo que eu não queria ficar. Eu saí com ele, vou ficar com ele. Mas quando chegava lá, estava assim. Quando chegava, já estava, sabe? Aquela coisa assim, as mulheres no canto, os homens nos outros. Falei, gente, nunca consegui entender muito por que isso, entendeu? E aí, mulher junta fala mal do marido, os homens falam mal da mulher. Vira um ambiente estranho, né? Para mim sempre foi estranho isso, eu não gosto, não. Olha, como a gente está estudando, eu não acho legal a gente estabelecer julgamento, né? Mas a Teresa, ela chama a atenção nesse livro por uma questão que hoje é muito claro isso, né? O casal tem o direito de sair e se divertir sozinho, claro, porque tem ambientes que são ambientes de adulto, conversas de adulto. Então, você pode estabelecer isso na vida né? Olha, esse passeio nós podemos fazer juntos. Aí vai todo mundo junto e todo mundo se diverte, vai andar de bicicleta, vai no clube nadar, aí o pai, a mãe nadam com a criança e tudo mais. Aí tem os programas de adulto, que são programas de adulto que a criança não vai gostar, vai ficar aborrecida, então ela pode ficar em casa com alguém e os adultos vão se divertir, né? Mas o que é complicado é quando existem, os casais se reúnem, né? Aí levam os filhos, mas aí fica aquele ambiente de adulto, onde rola bebida, os Conversa. casais estão bebendo, as conversas ficam pesadas, né? Saem assuntos inadequados que a criança não tem amadurecimento, e as crianças ficam soltas ali naquele ambiente. E aí, antigamente, só o homem bebia mais, hoje a mulher também bebe. Então, não estou aqui fazendo crítica, estou retratando que ela, Mas não é saudável, o né? benfeitor, né? Não é saudável. Que não é uma coisa saudável, que a gente tem que ter muita preocupação que tipo de valores eu estou transmitindo ao meu filho. Porque uma criança de 4 anos, 2, 3 anos, 4, ficar no meio de adultos, até 2, 3 horas da manhã, onde os adultos estão bebendo, onde a mãe bebe também, depois ela nem sabe o que está acontecendo com a criança, está com sono. Por exemplo, um churrasco, aí ela nem preocupa se a criança comeu, deixou de comer, porque fica solta ali no ambiente, né? Então, assim, é a gente ter atenção, muita atenção para isso, né? Aí quando essa criança ficar com 14, 15 anos, para ela começar a beber também, qual é o argumento que você vai usar para ela? Ah, não pode beber, não. Não pode porque você também não é o que você faz? Como é que você vai chamar atenção se você não deu exemplo? Né? Então é complicado. O que mais? Lá no Livro dos Espíritos, na 685, né, o Kardec chama muita atenção para essa questão da educação moral, não aquela que se dê só através dos livros, mas a que consiste na arte de formar caracteres, a que forma hábitos, pois a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Quando se pensa no conjunto de indivíduos diariamente lançados na torrente da população, sem princípios, sem limites e abandonados aos próprios instintos, deve-se ficar surpreso com as consequências desastrosas que disso resultam. É a fala de Kardec, o comentário, né? Então ele fala, quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem seguirá no mundo hábitos de ordem e de previdência para si mesmo e para os seus. Então, eles chamam muita atenção, né, que diariamente são lançados, gente, lançados na torrente da população, sem princípios, sem limites e abandonados aos próprios instintos. É que muitos pais têm feito com os filhos, né? E a gente tem que entender que a paternidade e a maternidade
Se viemos juntos no lar, é para que façamos esse exercício para convivermos melhor na vida social. Porque se a gente não é capaz de conviver em harmonia nas quatro paredes, né, de um lar, como que a gente vai estender isso à humanidade? Mas aí é o joio queimando na fornalha, mas por uma utilidade, né? Tem que ter uma utilidade. Só queima, não adianta nada, não. Nada. É muito sério. Aqui, ó, cada criatura renasce na Terra com um plano de ação a executar nas linhas do eterno bem. E abraçando o serviço de redenção que nos é necessária, estejamos empenhados à edificação do bem de todos, para ajudar a todos, porque ajudar a todos é auxiliar a nós próprios e educar-nos a preço de trabalho e abnegação, é ascender em favor dos outros com a sublimação de nós mesmos a bênção da própria luz. Então, todos nós temos um plano no bem, né? Que a gente precisa aprimorar. Né? Já dizia o Emmanuel, né? No livro da Esperança também ele fala o seguinte, olha, o esposo transviado, a esposa difícil, os filhos problemas e os parentes complicados, os colaboradores incipientes e os amigos incompletos são motivos preciosos do teu apostolado individual na abnegação e no entendimento, para que te eleves de nível ante a vida maior. Para superar dificuldades e impeços de nossos próprios limites, basta abrir o coração ao amor e aproveitar os recursos que nos enriquecem as mãos. Então, essas complicações todas, né, essa fornalha queimando aqui, né, com tudo isso, na realidade, que são recursos para a nossa sublimação, basta aproveitar, né, e ter essa consciência que a gente tem essa função. Né? Não adianta fingir que não tem, não, porque a dor, eu fico imaginando assim, né? Porque a gente sofre, né, Rita, quando o filho está sofrendo. Aquele livro do irmão José, a gente tem uma coisa muito. Ele tem uma fala que ele fala assim, que a gente tem que entender que os filhos vão passar por experiências que não é aquilo que a gente deseja, mas são experiências necessárias ao progresso dele, né? Aí a gente entende isso dentro do desígnio divino. Mas eu fico imaginando qual deve ser a dor de um pai e de uma mãe que chega no fim da vida e chega à conclusão: eu não fui capaz de fazer a parte que me competia para ajudar esse espírito. Deve ser uma dor muito... Né? Porque tem o compromisso individual de cada um. Ela aqui fala a leitura, mas tem esse relacionamento que é importante, né? Não é à toa que a gente se tornou pai e mãe, né? Existe um compromisso maior aí também. Então, é o que ele fala, que vai salvar a vida familiar, e a vida familiar é que vai salvar a sociedade. A célula familiar, né? Dá tempo de ir para Jesus no lar? Não sei. Falta muita função. Ele vai falar do Jesus no lar, capítulo 2, da Escola das Almas. Esse capítulo é muito legal, né? Que é eu acho que a gente você já até tocou nele aqui num estudo que a gente fez, né? Das lentilhas, né? Que a sogra do Pedro pergunta, né? Sobre as dificuldades da vida familiar, aí ele faz uma comparação, né? O que ela faz quando ela tem que colocar as lentilhas no fogo, né? Tem que pôr no fogo. Mas é engraçado que dessa vez ele faz uma questão, ele falou assim, que ela esquece de fazer uma coisa, ela esquece de separar as que não iam cozinhar. E se ela não separou antes, ela vai ter que separar depois. O que você faz com as que não quiseram cozinhar de jeito nenhum? De jeito nenhum. Aí, então, quer dizer, não adianta, né? Essa convivência, ela é necessária para que a gente possa aprender. Né? Ele fala, né, que o lar é uma fornalha onde os corações duros vão amadurecer, né? É um curso ligeiro da fraternidade. E atirar ao montão, o que seria isso, né? É o nosso exílio reencarnatório, né?
Eu gostei também dessa visão que ele deu desse capítulo. Eu acho que não dá tempo de ler, não, porque ele é grande, né, Rita? Mas fica aí a dica, né? Jesus no Lar, capítulo 2. Eu gosto muito É de onde a sogra de Pedro, né, que ela questiona Jesus o que vem a ser nossa vida no lar. Aí ele faz essa comparação, o que ela faz para cozinhar as lentilhas, né? Aí vai passo a passo o que ela faz para cozinhar. E depois, quando as lentilhas, aquela que não cozinhou, que está dura, o que tem que fazer, né? É jogá-las, né, no montouro, né? Joga fora, porque está dura. E aí a questão do exílio reencarnatório, que a gente vai ter que voltar, né, para aí ele aprender. fala, né? O finalzinho fala assim: ocorre o mesmo, né? Com a alma rebelde e as sugestões edificantes do lar. A luta comum mantém a fervura benéfica, todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para o celeiro do nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza, dentro da qual foram conduzidos ao forno bendito da carne, serão lançados fora a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza. Quer dizer, eles vão ser detritos, mas vão ser adubos, eles vão ser úteis. Que é essa ideia que a gente não tem do que não presta. O que não presta ainda tem uma utilidade, ainda tem a questão de ser aproveitado, né? No caso E dentro do processo evolutivo, ele também exerce um papel e vai evoluir. É isso que a gente não pode perder de vista de jeito nenhum. Que a gente acha, né, que é aquela coisa, né, da visão de céu e inferno que você tem, né, que você cultivou em termos religiosos a vida inteira, né? Se é bom, vai para o céu, se é mal, vai para o inferno, e isso aí não existe, né? Porque o céu e o inferno vão ser nossos estados da alma. Agora, aquela alma que ainda está equivocada, que é uma criança espiritual ainda, ela tem uma utilidade, porque ela vai ser um motivo de aprendizado, né? Porque quando eu olho o outro, é o livro Pensamento e Vida, né? O outro é o espelho, né? Então eu vou aprendendo como que não deve ser feito, como que não é bom ser feito. Porque se eu sofro uma injustiça, o que eu tenho que aprender com aquilo? Que não é bom sofrer injustiça, então eu não vou fazer injustiça com ninguém. Outro, né? Então eu vou aprendendo, porque essa harmonia divina é linda por causa disso. Né? O tempo todo, né, a gente faz escolhas e vai aprendendo com os nossos erros. Você tanto aprende com o bem quanto com o mal. Depende do quê? Do seu foco. Do que, né, que nem você ter o bom senso de escolher, de separar o joio do trigo, ficar com o trigo e aproveitar o joio, né? Aproveitar o joio, não jogar o joio fora, mas aproveitá-lo, ter esse entendimento dele e saber que ele tem uma utilidade que é diferente do trigo, mas que também é uma utilidade. Acho que isso que fica como recado, né? Vamos encerrar? Vamos. Hoje eu não tenho uma poesia para vocês, mas eu tenho uma oração, né, que está no capítulo 50 do livro Mãos Unidas. Essa oração eu adoro, porque eu faço ela o tempo, todos os dias. Eu gosto de fazer. Eu acho assim, acho até que uma vez eu já fiz aqui, mas fica aí a dica. Vou fazer de novo, tá? Não lembro se fiz, não, mas é linda demais. Senhor Jesus, concedeste-nos os entes queridos por tesouro que nos empresta. Ensina-nos a considerá-los e aceitá-los em sua verdadeira condição de filhos de Deus, tanto quanto nós, com necessidades e esperanças semelhantes às nossas. Faze-nos, porém, observar que aspiram a gêneros de felicidade diferentes a nós e ajuda-nos a não lhes violentar os sentimentos, em nome do amor, no propósito inconsciente de escravizá-lo aos nossos pontos de vista. Quando tristes, transforma-nos em bênçãos capazes de apoiá-los na restauração da própria força. E quando alegres ou triunfantes nos ideais que abraçam,
Não nos deixe na sombra do egoísmo ou da inveja, mas sim ilumina-nos o entendimento, para que saibamos acrescentar a paz e a esperança. Conserva-nos no respeito que lhe devemos, sem exigir-lhes testemunhos de afeto ou de apreço, em desacordo com os recursos de que disponham. Auxilia-nos a ser grato pelo bem que nos fazem, sem reclamar-lhe benefícios ou vantagens, homenagens ou gratificações que não nos possam oferecer. Esclarece-nos para que lhe vejamos unicamente as qualidades, ajudando-nos a não nos determos nisto, entendendo que os prováveis defeitos de que se mostrem ainda portadores desaparecerão no amparo de tuas bênçãos. E se algum dia viermos a surpreender algum deles em experiência menos felizes, dá-nos a força de compreender que não será condenando ou reprovando que lhes conquistaremos os corações, mas sim entregando-os a ti através da oração, porque apenas tu, Senhor, podes sondar o íntimo de nossas almas e guiar-nos os passos para as leis abençoadas de Deus. Uma semana de muita paz para todos nós. É linda essa prece, adoro. Até semana que Deus quiser, mudando de versículo pelo menos. É. Tchau, tchau.